Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, Jesus, vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, hoje-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Quero
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco, amém? Bom, estamos aqui na casa do Senhor, prestar um culto de adoração ao Senhor, aprender mais dEle, fortalecer a nossa fé, casa do Senhor, unidos irmãos aqui, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por esse tempo que vamos passar aqui. Eu queria basear a liturgia hoje. Deus tocou no meu coração com uma coisa que muito tem na palavra do Senhor, que são perguntas. Então eu quero dar início, antes da oração, com um versículo que faz uma pergunta. E a pergunta é assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmos 116, 12. Essa é uma pergunta que nós podemos responder hoje, nessa noite aqui, com louvor, com adoração, com o reconhecimento da nossa total dependência do Senhor, o reconhecimento que precisamos desse alimento espiritual para a nossa alma, porque nós somos seres humanos, corpo e alma. O corpo um dia perecerá, mas a alma é eterna. Então que a gente ofereça a Deus um sacrifício de louvor, ofereça a Deus um momento de adoração aqui nesta noite. Oremos. Deus nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos recebidas, por estarmos aqui neste momento. Queremos que o Senhor, por misericórdia, receba nossas vidas, receba a nossa gratidão por tantas bênçãos, por orações respondidas, até mesmo por aquelas que o Senhor não responde, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Pedimos também que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, que o Senhor esteja falando conosco através da Tua Palavra, que ela cause uma transformação na nossa vida, e que a gente possa, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, com a ação do Teu Santo Espírito, agindo em nós e através de nós, colocar em prática aquilo que aprendemos da Santa Palavra do Senhor nessa noite. Abençoa, Deus, todos os atos desse culto, que resulte no fortalecimento da Tua igreja aqui reunida, mas, em primeiro lugar, principalmente e sempre, para a honra, a glória e a exaltação do Senhor. Nós oramos com perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que puderem se colocar em pé, vamos então adorar o Senhor, expressar a nossa adoração a Ele com o hino 47, Louvor e Glória.
Igreja, pode sentar, por favor. Nós vamos entrar agora no momento de pedido de oração, que chegou às minhas mãos. Quero lembrar de mais uma pergunta, que é a palavra de Deus, que está relacionado com o pedido do perdão, a necessidade que temos. Em muitos casos, esperamos mesmo um milagre do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 18:14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18:14. Antes de lermos o pedido, nós temos que ter essa fé, que é como se fosse uma pergunta retórica. Não tem nada de mais difícil para o Senhor. Qualquer pedido que for lido aqui, qualquer pedido que foi pensado em oração aqui pelos irmãos, que não foi mencionado, se for da vontade do Senhor, basta Ele querer. Nós sabemos disso pela fé, pela palavra que confirma tudo essas grandes verdades. Então vamos aos pedidos. A Catiana agradece pelas bênçãos recebidas. O Edson pede oração pelas famílias enlutadas. A pastorinha pede por sua saúde, seus filhos e netos. Inclusive a pastora estava comentando ali que está com falta de ar. Então, Deus tenha misericórdia e, se for da vontade dele, opera um milagre agora, né? Catiniele pede oração pelo processo de inventário financeiro de seu sogro, que seja resolvido quanto antes. Mateus pede por sua família, pelos enfermos, por sua saúde e pelo ensaio. O Ricardo pede oração pela saúde da sua sogra e de seu cunhado Norberto e pela conversão de seus pais. O Gabriel pede oração pela vida do Pedrinho. A Jennifer agradece pela semana que se inicia e pela saúde de seu filho João Vitor e toda a sua família. Shirley pede oração por seu irmão, transformação, né? E agradece por tudo, todas as bênçãos. O Jonas pede oração pela família e agradece as bênçãos. O Cláudio pede oração para o Luan, que está enfermo. O Lucas pede pelo ensaio e pelas aulas que vão começar amanhã. O Alessio pede pela vida do Cláudio, pela vida da Cláudia, pelo Pedrinho, pelos encarcerados. E então vamos fazer essa oração. Convido você a baixar sua fronte. Estou vendo o João Batista Farias lá no fundo. Peço que ele aguarde o microfone. Vamos abaixar nossas frentes e ele vai nos representar com uma oração. Bendito é o teu nome, ó Deus, para todo sempre. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. Agora, ó Pai, é um momento de intercessão. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor designou os seus eleitos a orar, a interceder, ó Pai, por aqueles que estão precisando. Então, no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos por aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade na sua vida. Que o Senhor possa entrar com a tua vontade. E muitas vezes, ó Pai, a tua vontade não é aquilo que nós esperamos. Mas que o Senhor venha nos fazer entender a tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor possa entrar com a providência, que o Senhor possa curar segundo a tua vontade aqueles que precisam, ó Pai. E aqueles que estão passando um momento difícil, que o Senhor possa dar entendimento porque eles estão passando por este momento, por essa situação. Aqueles também, ó Pai, que estão agradecendo pelas bênçãos, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, a cada momento, no nome de Jesus. Olha para nós, ó Pai, pois sabemos que o seu olhar é um olhar de misericórdia, é um olhar de perdão,
é um olhar de bênçãos, é um olhar de milagre, é um olhar, ó Pai, que está sempre abençoando o teu povo eleito. E essas bênçãos, Pai, que nós pedimos no nome de Jesus, que seja derramado cura, milagres, segundo a tua vontade, sobre o seu povo. A tua palavra diz que se o meu povo olhar para o meu nome, buscar a minha palavra e voltar para mim, então eu olharei para eles, perdoarei os seus pecados e os curarei. Então que o Senhor possa cumprir a tua palavra no meio do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, este é o momento que chegamos dos dízimos e ofertas em obediência à palavra do Senhor. Convido a igreja a abrir lá no hino 62, e os irmãos que vieram preparados para dízimos e ofertas poderão fazer. Hino 62. Convidar o irmão Adilson, o Dida, para fazer uma oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por estar mais uma vez na sua casa, Senhor Deus, louvando e bendizendo o seu santo nome, Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço por cada pessoa que veio aqui, Pai Santo, para ouvir a sua palavra, meu Deus. Te agradeço, Pai Santo, pelos visitantes, essas pessoas, Pai Santo, que colocaram o seu dízimo, as suas ofertas. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, Pai Santo. Abençoe também aqueles que não deram, Pai Santo, mas que o Senhor esteja fazendo milagre na vida deles também, Pai Santo. Sei com minha vida, Pai Santo, minha vida espiritual, que o Senhor esteja me dando sabedoria, Pai Santo. Pai de amor e de misericórdia, sei com minha família, Pai Santo, sei com meus filhos que estão desviados dos seus caminhos, Pai Santo, que o Senhor toca no coração deles, meu Deus, e resgata eles do pecado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, hoje e sempre. Amém. Amém. Convido os irmãos para abrir, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Leitura em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Lucas 18, dos versículos 18 a 23. Eu vou estar fazendo essa leitura. Lucas 18, dos versículos 18 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Como eu disse, a Bíblia ela tem muitas perguntas. Precisamente, a fonte que eu fui, 3.294 perguntas, das mais variadas. E talvez a mais importante pergunta, mais relevante pergunta, que deve ser feita individualmente por cada um de nós, está nesse texto. Está lá no final do versículo 18, né? Que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem foi um privilegiado, porque ele estava na época certa, no lugar certo, fez a pergunta certa para a pessoa certa, e fez a pergunta mais importante da sua vida, sobre a vida eterna, porque nós somos eternos. O corpo vai perecer, mas nós somos corpo e alma, e a alma é eterna. E a pergunta é relevante para nós, porque trata da vida eterna. Então, ele perguntou à pessoa certa sobre a vida eterna, ao autor da vida eterna. Um privilégio enorme. E essa pergunta deve ser feita por nós, e precisamos encontrar a resposta dessa pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Então, meu desejo é que nesta noite a palavra de Deus te encaminhe nesse sentido. Se você ainda não sabe a resposta dessa pergunta mais importante para a sua vida, que Deus possa começar a te responder, te dar a resposta da pergunta mais importante da sua vida. Se você já sabe, aleluia, amém, glória a Deus, que Deus, através da sua palavra nessa noite, do poder de Deus, confirme isso no seu coração. Que todos nós temos que ter essa resposta: que eu faço para ter a vida eterna? Então, espero sinceramente que a palavra de Deus te conduza na confirmação ou no descobrimento dessa resposta, que é a mais importante para a nossa vida. Amém?
Eu vou passar os avisos da semana. Depois dos avisos, nós vamos fazer uma oração para 2 casos, para os visitantes e para o grupo de louvor, porque após os avisos, o grupo de louvor estará se dirigindo aqui à frente. Os avisos da semana são o seguinte: na segunda-feira, a SAF tem o projeto ANA, departamental, aqui na igreja. Hoje de manhã eu vi alguma coisa assim: não esqueça os envelopes. Eu não sei o que é isso, mas elas devem saber. Então, a SAF tem projeto ANA amanhã na igreja. Reunião de oração, terça-feira, será aqui na igreja, 19h30. Quinta-feira tem estudo bíblico, como foi mencionado de manhã pela Juliana. Está muito interessante o estudo bíblico. Quem não está vindo, comece a vir. Está falando da Confissão de Westminster. É um nome até complicado. Se você nunca ouviu falar, venha para descobrir o que é isso. Está interessante esse estudo, edificante para nossas vidas. Quinta-feira, estudo bíblico, 7h30. Sexta-feira, a UPH, até o momento, parece estar livre, porque teria uma palestra com o Augusto Nicodemos lá em Sorocaba, mas foi cancelada essa palestra. Então, a UPH está livre. No sábado, começar pela noite, tem um encontro de casais, às 20h aqui na igreja. A UCP, as crianças têm ensaio 10h. A UPA, os adolescentes, têm culto às 16h. A UMP, Mocidade, tem reunião na casa do Lucas. E tem mais um aviso que chegou aqui. Convidar os adolescentes para vir amanhã nas ANAs, para serem homenageados. Então, os adolescentes, a UPA, as crianças da UPA, está convidado a vir amanhã no projeto ANA para serem homenageados. Bem lembrado, dia do adolescente presbiteriano. Então, amanhã, venham em peso. Tem uma lembrança também, se você não faz parte da escola dominical, faça parte da escola dominical nos domingos de manhã, estudos excelentes também, e ali a gente enfrenta desafios. Então, quero só relembrar os irmãos que o desafio continua, de ler os salmos, diariamente um salmo por dia. A partir de amanhã, dando continuidade, amanhã será o salmo número 9. Então, se esforce, se empenhe nesse sentido de ler um salmo por dia. Mais algum aviso que foi omitido? Não? Então, eu vou convidar o presbítero Alessio para orar pelo Henrique. O Henrique está nos visitando. Quem é o Henrique? Pode ficar de pé ou levantar a mão. Henrique, seja bem-vindo. Vamos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Então, o Alessio vai orar pelo Henrique e já pelo grupo de louvor que tem a palavra após a oração. Louvado seja o Senhor, seja teu santo e bendito nome. Muito obrigado a Deus por se fazer presente aqui em nosso meio. Obrigado por ser o principal aqui, ó Deus, neste culto, porque viemos para louvar, para adorar ao Senhor. Obrigado pela vida do Henrique, ó Deus, que veio à tua casa. Abençoa essa vida, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale profundamente a ele e que ele possa, com alegria, voltar mais vezes na tua casa para ouvir dos teus ensinamentos, ó Pai. Pedimos também, em nome de Jesus, pela equipe de louvor, ó Deus, esse grupo que se esforça, ó Deus, para levar o teu povo, ó Deus, à adoração ao Senhor. Por favor, abençoa cada vida em particular, ó Deus. Retribui as tuas bênçãos na vida deles, pois eles ensaiam e se esforçam, dedicam tempo, ó Deus, para fazer o melhor deles para o Senhor. Por isso eu peço, derrama, ó Deus, bênçãos sem medida na vida dos 2 grupos que nós temos na igreja. Fica conosco, continua falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Chama o grupo do louvor, então. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus com toda a nossa voz, com toda a nossa força. Esse louvor diz que muitas vezes na madrugada nós acordamos, né? Perdemos o sono ou não sabemos o motivo. E muitas vezes é Deus querendo nos ouvir, querendo conversar conosco, querendo falar com a gente. Nós temos que aproveitar esses momentos, orar. A canção diz que muitas vezes só se calar e ouvir Deus, o que Ele tem para nos dizer. Vamos louvar a esse Deus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando.
a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já vou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já vou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu Amém. É uma bênção, né? A gente receber esse chamado de Deus para conversar com Ele. O véu se rasgou depois de Jesus, depois da cruz. E hoje nós temos essa liberdade de falar com Deus, de conversar através do Filho dele, Jesus Cristo. Que por sinal passou momentos muito difíceis quando ele estava para ser capturado, né? Quando ele estava para passar por toda aquela peleja, e ele escolheu o Getsemane para poder orar. E eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção na letra dessa música. A gente já louvou ela aqui uma outra vez e ela é maravilhosa. Vamos louvar ao nosso Deus. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Tem os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele
chorar. E foi por você que Ele mostrou muito amor. Amém, Senhor. Marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim,
Obrigado porque todos nós que estamos aqui já temos essa marca, né? Em nome de Jesus. E só Ele é digno de receber o nosso louvor, nossa oração, nossa dedicação. Temos que agradecer porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas Ele nos deu isso. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ó Deus de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, você deixa elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ó Deus de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Eleve suas mãos, elevo minhas mãos a Ele, ao Cristo que venceu, ó Deus de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele vive. Digno é o Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Pai,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, Deus. Obrigado, Deus, pela certeza da salvação em Teu Filho, Jesus Cristo, meu Deus. Ele que veio, nos salvou, Deus. Passou por momentos que nenhum de nós, Deus, nenhum sequer pode ter sofrido, Pai. A quantidade que Jesus suportou, calado, Deus. Quando orava ainda no Getsemane, a Tua palavra diz, Deus, que Ele chegou a suar gotas de sangue, meu Deus. Ó Pai, por favor, nos perdoa, Deus, porque por muitas vezes, por mais miseráveis que somos, acabamos não honrando, Deus, esse esforço que o Senhor mesmo preparou, Deus, para nos salvar. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, nos guiar, Deus, nos Teus caminhos, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, com o Teu Espírito Santo, incomodando o coração de cada um, Deus, aqui presente. Aqueles que também não vieram, Deus, o Senhor sabe o motivo, sabe o porquê, Deus. Por favor, Deus, não permita que eles estejam também de férias, Deus, só porque o nosso pastor está de férias, Pai. Porque nós estamos aqui é para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Não é por homens, não é por pastores, Deus, mas sim o Senhor, Deus. O nosso pastor, Pai, os pastores são apenas um canal que o Senhor usa, Deus, para chegar até nós, para nos trazer o entendimento da Tua palavra, Deus. O Senhor nos dá esse alimento espiritual, Pai. Ó Deus, por favor, Pai, esteja conosco, Deus. Peço ao Senhor, Pai, que nesse momento esteja com o Clênio, que vai estar trazendo a Tua palavra, Deus. Um desafio, Pai, mas tranquilamente, Deus, não é ele que vai estar fazendo, a capacidade não vem dele, Deus, mas é o Senhor que capacitou, o Senhor que abençoou, Deus, que deu o entendimento. É o Senhor mesmo, Pai, que cuida de cada um de nós. Pedimos, Deus, mais uma vez que o Senhor esteja com todos os enfermos, Deus, da Tua igreja. Ó Pai, em especial pelo Pedro, Deus. Nós sabemos, Deus, da luta que ele está enfrentando, mas sabemos, Pai, que em Ti, Deus, a vitória é certa, Deus. Obrigado, Deus, por isso, porque o Senhor nos dá essa confiança, Deus. Pena que somos tão fracos, Deus, tão falhos. Em outros momentos, Deus, homens, claro, muito mais capacitados que nós, Deus, por Ti, mas homens chegaram a ressuscitar pessoas, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Então nós pedimos, Deus, que o Senhor ouça as nossas orações, Pai. Por favor, Deus, fica conosco, porque digno é só o Senhor, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço e te peço. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Amém, Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento quero convidar as crianças para vir à frente, ao grupo de louvor infantil, de onde flui o perfeito louvor, conforme a palavra de Deus diz.
pedir para a irmã Carmen, que está aqui ao meu lado, para fazer a oração. Amado Deus e Pai, nós temos que agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá essa chance de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Senhor. Querido Pai, eu quero que o Senhor venha estar abençoando cada criança, Senhor, aqui, Senhor, na nossa igreja, Deus, que o Senhor venha estar com os professores que vão cuidar deles também, ó Deus amado. Por favor, Senhor, abençoe cada pai, Senhor e mãe, que trazem seus filhos à igreja, Senhor. Não deixe, Senhor, eles fracassarem, eles não viram a Tua igreja, Senhor, louvar e bendizer o Teu nome, ó Deus. E neste momento também, ó Deus, eu quero agradecer e pedir, Senhor, pela vida do Pedrinho, ó Senhor, que está aqui presente, ó Deus, que o Senhor faça, Senhor Jesus, um milagre na vida dessa criança, ó Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós te louvamos e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Talvez, né? Alguém não saiba por que essa porta está fechada. Ela foi feito um pedido, porque o degrau está alto, então precisa fazer uma melhoria lá para evitar acidentes. Então, quem não souber, tome conhecimento que precisar ir no banheiro ou se retirar, é impossível usar ela até o conselho conseguir verbas para fazer essa melhoria. Eu convido o presbítero Clênio, que vem aqui à frente. Quero também passar a palavra para ele, falando mais uma pergunta da palavra de Deus, de Isaías 43:13, que termina dizendo assim: agindo o Senhor, quem impedirá? Eu entendo esse versículo, pelo menos no final, essas palavras, não importa o jeito que você veio, ou se tem alguém no seu coração que não está aqui, que você deseja que possa ser alcançado pela graça do Senhor, agindo o Senhor, não tem para ninguém. Eu mesmo nunca imaginaria estar aqui, meu irmão sabe disso, meu irmão de sangue, né? Mas pela graça de Deus, agindo o Senhor, ninguém resiste, ninguém pode impedir. Seja na vida espiritual, seja na saúde, seja no milagre do Pedrinho, seja qual que for, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então vamos orar pelo irmão. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida do presbítero Clênio, que tem se dedicado na obra do Senhor. E o Senhor, ó Deus, tem usado ele como canal, ó Deus, das mensagens do Senhor, do ensino da Tua palavra, do alimento espiritual que tanto precisamos, ó Deus. Por isso, por misericórdia, nós clamamos ao Senhor mais uma vez nessa noite, neste momento. Abençoe ele, ó Deus, que seja o Senhor falando através dele. Tira toda a ansiedade, tudo que possa atrapalhar, mas o Senhor revista ele mesmo do poder do Senhor, para que através dele o poder da Tua palavra possa entrar em nós, no nosso coração e causar aquela transformação que precisamos ter, ó Deus, que vem da Tua palavra. Nós oramos confiante no Senhor, porque sabemos e confiamos na Tua palavra, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então, haja na nossa vida, nessa noite, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. O Márcio está de férias, né? Todo mundo sabe. E é complicado, né? Substituir uma pessoa boa, né? O Márcio tem sido muito abençoado, principalmente no púlpito, né, com excelentes pregações, e me sobrou hoje, né, substituir o Márcio, mas que Deus esteja falando, né? A palavra que transforma não é a minha e nem a palavra do Márcio, mas a palavra que transforma é a palavra de Deus, né? Essa palavra tem poder para transformar vidas, e que ela esteja transformando as nossas vidas nessa noite. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja abrindo os nossos entendimentos, para que nós possamos absorver aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Mateus 3,
Mateus capítulo 3. Evangelho segundo Mateus capítulo 3. (7 a 19). Mateus 3, capítulo 3, versículos 7 a 19. Os irmãos acompanham a leitura, amém? Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre que lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimir. Pois curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele, exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse à publicidade. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou Jesus os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, diante da Tua casa, do Teu altar, nós estamos aqui, meu Pai, prontos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor esteja com Teu Espírito Santo nos iluminando essa noite, para que possamos receber a Sua mensagem aqui, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha me usar, usa-me como o Senhor quer, e que eu não seja um empecilho da Tua palavra, mas que eu seja bênção aqui nessa igreja, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que Tu venha ser conosco, fortalece-nos, coloca o Teu Espírito cada vez mais em nós, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus, que eu te oro hoje e sempre. Amém. Hoje pela manhã, seu João começou a dar uma aula de escola dominical, por sinal muito boa, e ele quase falou do tema que eu tinha preparado para falar. Só que ele falou aqui, Jesus orando pelos discípulos. E eu tinha me preparado um tema sobre a escolha desses discípulos. E seu João explicou muito bem, claro, hoje, que Jesus estava próximo à partida de Jesus e Jesus orou por eles. Jesus o abençoou, Jesus pediu a Deus que os protegesse, que guardasse do mundo, não retirasse eles do mundo, mas o guardasse no mundo, porque Jesus tinha um propósito na vida daqueles discípulos. E esses são os discípulos que nós vamos aprender sobre eles hoje um pouco. Jesus escolhe quem Ele mesmo quer. Isso é fato, isso é bíblico. Nós vemos na Bíblia que Jesus escolhe realmente quem Ele mesmo quer. O texto que nós lemos aqui, Jesus se retirou com seus discípulos para o lado do mar e seguia grande multidão. Jesus, ele começou o seu ministério quando foi batizado por João Batista, e depois ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, e ali Jesus começa o seu ministério. Ali Jesus prova para o mundo e para Satanás que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele tinha toda e plena, com certeza, condição de fazer aquilo que ele predeterminou a fazer. Jesus prova para o próprio Satanás, diante das provações, das tentações de Satanás no deserto, que ele estava pronto, que era o momento, esse era o momento dele pôr em prática aquilo que Deus tinha predeterminado desde a eternidade. Esse Jesus é o Messias prometido, que Deus havia prometido desde que o pecado entrou no mundo, e Jesus vinha para salvar o pecador. E Jesus começa o seu ministério quando é batizado por João Batista, e Jesus
continua o seu ministério. E a Bíblia diz, relata muitos e muitos milagres e sinais que Jesus fazia, e muitos deles, é óbvio que não tem condição de estar escrito, mas alguns deles estão para servir de exemplo e de ensinamento para nós. E Jesus começou a curar pessoas, a medicina era muito atrasada na época, é óbvio, e então Jesus curava as pessoas e a fama de Jesus se espalhou rapidamente. Jesus tornou-se um homem muito famoso, e junto com a fama de Jesus veio também a perseguição. Jesus, o texto diz aqui, que muito claro, que Jesus curava, e as pessoas vinham até ele, as pessoas vinham para a Galiléia, onde Jesus estava, vinha de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso da época, e eles vinham de Jerusalém, vinha de Idumeia, que é no extremo sul de Jerusalém, depois vinha do Jordão, vinha de Tiro, Sidom, que é o extremo norte, vinha da Judéia, vinha de todas as partes, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, as pessoas já sabiam sobre Jesus. E chega esse momento aqui que Jesus começa a incomodar muitas pessoas. Aqueles que queriam ouvir de Jesus, que aceitaram a Jesus, que se agradavam de Jesus, era um presente ter Jesus, mas para muitas pessoas não era. Os religiosos da época, Jesus combatia a religião deles. Os governantes da época, Jesus combatia. Jesus não tinha medo, não tinha vergonha, não evitava nada a ninguém. E por isso Jesus começou a ser perseguido. Nesse momento, Jesus já sofria grande perseguição. Esse momento que Jesus escolhe os 12 é mais ou menos no meio do seu ministério. Já tinha 1 ano e meio que Jesus tinha sido batizado e já tinha seu ministério. Os seus discípulos o acompanhavam, mas ainda Jesus não tinha selecionado os 12 que ele queria selecionar. E Jesus seleciona esses 12 homens para pôr em prática aquele plano que Jesus tinha desde a eternidade. Jesus sabia que o tempo dele na terra era passageiro, ele como um homem só, 100% homem que ele era, como um homem só, ele não teria condição de fazer isso por ele mesmo. Ele sabia que ele ia embora logo, não ia dar tempo. Ele tinha que preparar homens para isso. E ele escolhe os 12. E nós vamos, nesse contexto que ele escolhe os 12, é exatamente o texto que lemos, ele chama os seus discípulos, e no texto de Lucas, que é um texto paralelo a esse, Lucas acrescenta algumas coisas, e Marcos e Mateus, todos eles relatam o mesmo texto. Em Lucas 6, ele fala que Jesus foi para o monte, chamou os seus discípulos e foram para o monte orar. E a Bíblia diz que Jesus orou a noite toda. Jesus conversou com o Pai a noite toda para preceder a escolha dos 12. Porque isso era um momento importante para Jesus. Era um momento importante para a história. Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele conversou a noite toda com o próprio Deus, Deus Pai, para que chegasse ali a um consenso da escolha dos 12. É importante, um momento importante na história da igreja, na história do cristianismo. E Jesus chama seus discípulos, e a Bíblia diz, em Lucas relata que eram vários, eram muitos deles. Além da multidão, tinha muitos discípulos, os mais próximos de Jesus. E esses discípulos foram com Jesus. Jesus orou a noite toda, e depois Jesus veio para escolher, dentre esses muitos, 12. 12 por quê? A Bíblia tem significados para o número 12 aí, mas o principal e mais próximo aqui é as 12 tribos de Israel. Jesus queria salvar Israel. E Jesus escolhe 12 discípulos como sendo suficiente para salvar Israel. E Israel é esse povo que tinha acabado de rejeitar Jesus. Mas Jesus usa os símbolos. E Jesus escolhe os 12. O primeiro que ele escolhe, Pedro. Pedro, a Bíblia fala que ele era um homem agitado, um homem explosivo. Pedro era, assim, se você chamasse Pedro para fazer alguma coisa difícil, Pedro topava na hora. Pedro era desse tipo, tanto é que em várias passagens a gente vê ele com essa atitude. Mas também Pedro era o primeiro a pular fora se a coisa engrossasse. Nós também vemos passagens com essa atitude dele. Tanto é que ele negou Jesus. Então, esse é Pedro que Jesus escolheu. Depois Jesus escolheu André. André é irmão de Pedro. E Jesus escolhe André também. E eles dois eram pescadores. Eles trabalhavam com pesca. Depois Jesus escolhe Tiago. Escolhe João, irmão de Tiago.
A Bíblia fala que João e Tiago, eles eram donos de uma empresa de pesca. Eles eram empresários, né? Eles tinham barcos, eles tinham redes. Eles eram filhos do Zebedeu. E em Lucas fala também que quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo que eles estavam fazendo, os barcos, as redes, e seguiram Jesus, e Zebedeu tomou conta dos seus funcionários, está escrito dessa forma na Bíblia. Ou seja, eles eram empresários na época. Tinha pescadores, tinha empresários, depois tinha Filipe, Bartolomeu, Tomé. Esses possivelmente eram pessoas de funções comuns, né, do campo, pescadores também, que eram região de pesca, e esses eram os escolhidos de Jesus, os mais comuns. Depois ele escolhe Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. O contexto da época era o seguinte: Roma controlava tudo, por força do exército. E o exército de Roma oprimia o povo. E no meio dessa opressão, os impostos eram abusivos, não sobrava nada para o povo, Roma pegava tudo. E no meio dessa opressão, dessa cobrança de impostos, Mateus era um cobrador de impostos, um judeu que aliou a Roma e cobrava impostos. Então, Mateus, na sociedade, era um homem rejeitado. Ele era um cobrador de impostos que apoiava Roma, que era contra o povo do qual ele vivia. Depois, nós vemos Tadeu. Depois nós vemos Simão. Simão aqui é o Zelote. O Zelote é o seguinte: Roma oprimia o povo. Simão era um partido contra Roma, mas era um partido daqueles sanguinários. Eles armavam trincheiras, eles faziam tudo o que podia, porque todo mundo que se aliasse a Roma tornava-se inimigo do Zelote. E o Zelote era dedicado mesmo a fazer aquilo que eles propunham a fazer. E Simão era um desses, e Jesus escolhe Simão. Depois, Jesus escolhe também Judas, que o traiu. A lista aqui aparece nessa sequência na Bíblia, em todos os relatos da Bíblia, mais ou menos na mesma sequência, porque é os que aparecem mais vezes escritos na Bíblia, né? É essa sequência aí. Provavelmente eram aqueles mais próximos de Jesus, porque quando Jesus escolheu os 12, ele dividiu de 2 em 2. E provavelmente esses primeiros da lista ficaram na região mais próxima de Jesus, por isso os relatos deles aparecem mais vezes para nós. Então, Jesus escolhe esses homens. O fato é que Jesus escolhe quem ele quer. Jesus, ele muda a vida da pessoa que ele quer. Se nós tivéssemos uma centena de pessoas para escolher, qual seria o critério que nós usaríamos para escolher 12? Né? Muitas vezes nós íamos escolher os mais estudados, os mais bonitos, os mais fortes, os mais letrados, os mais maduros. Jesus escolheu tudo que é tipo de gente. Tinha gente de toda idade, de toda função, de toda profissão, de todo poder aquisitivo, de todo partido político e de todo tipo de temperamento. Jesus escolheu 12 homens que o ser humano não escolheria. Né? Eu não escolheria, você não escolheria. Você ia fazer uma análise, uma pesquisa, uma entrevista e escolher por critérios diferentes que Jesus. Mas Jesus, sendo Deus, escolhe pessoas. Primeiro ponto, escolhe pessoas comuns. Isso quer dizer que nós não temos desculpa nenhuma diante da escolha de Jesus. Nós somos escolhidos por Jesus não por mérito nenhum em nós. Jesus escolhe pessoas comuns, e esses discípulos eram pessoas comuns. Nós vemos relatos de histórias que Pedro andava e muita gente para curar, e Pedro não dava conta, e por onde ele passava, que a sombra de Pedro estendia e tocava nas pessoas, ele era curado. Esses homens eram homens que até Jesus chamar eram homens comuns. Todos eles eram homens comuns. Então, o que fica de ensinamento para nós aqui hoje é que não tem desculpa para você não abraçar a causa do Evangelho. Não depende de você, não depende do seu poder, da sua sabedoria, não depende da sua capacidade. Você fala assim, mas eu sou tímido, eu não sei falar. Você não abraça porque não quer. Infelizmente é assim. Nós não abraçamos a causa muitas vezes porque nós não queremos.
Porque a obra quem faz não somos nós. O poder quem tem não é a nós. Esses homens não tinham em si mesmo poder nenhum. Mas Jesus escolheu e transformou a vida desses homens. E Jesus continua fazendo isso na nossa vida hoje. Jesus nos escolhe e transforma cotidianamente a nossa vida, e muitas vezes nós apenas cruzamos os braços. Nós não aceitamos muitas vezes que Jesus nos chamou. Nós fugimos muitas vezes do chamado de Jesus. Jesus, Ele escolhe dentre muitos aqueles que Ele quer. Jesus escolhe dentre muitos os mais comuns. Não adianta, aí nesse momento cai por terra de que eu sou bom, eu sou isso, eu canto bonito, eu toco bem, eu faço isso, eu prego bem. Isso aí não adianta nada. Jesus escolhe aqueles comuns. Jesus escolhe quem Ele quer. Jesus não escolhe você porque você tem suas qualidades. Segundo ponto. Se você tivesse entre aquelas centenas de pessoas e Jesus fosse escolher 12, Josias falou de várias perguntas hoje, o segundo ponto é uma pergunta. Jesus escolheria você? Se Jesus precisou de 12, você estivesse naquele meio lá e Ele precisasse de mais um, Ele escolheria você? Ele escolheria a mim? Será que Jesus veria alguma coisa em mim que satisfaria Ele, que colocaria Ele no seu time seleto? Será que eu teria espaço nesse time de Jesus? Será que você teria espaço nesse time de Jesus? Nós devemos estar preparados e nos preparando para fazer parte desse time de Jesus. Jesus nos chamou para isso, para fazer parte desse time dele. E o time que Jesus chamou, a equipe que Jesus chamou, é uma equipe seleta. Jesus mesmo chamou, Jesus mesmo capacita aqueles que Ele chamou. Mas esse chamado de Jesus não era muito simples. Nós vimos hoje pela manhã também que o Sr. João falou que todos eles sofreram, passaram muitas dificuldades, abandonaram tudo que tinha. Uns foram crucificados, outros degolados, outros cerrados ao meio, outros crucificados de ponta cabeça. Apenas João morreu na velhice e mesmo assim preso e exilado numa minúscula ilha de Patmos. Apenas João morreu na velhice. O resto morreu novo. Morreu por amar a Jesus Cristo. Morreu por pregar o Evangelho. Nós não temos perseguição, nós não temos sofrimento, não temos nada, e muitas vezes nós não amamos Jesus a esse ponto. Nós queremos ter o nosso conforto. Eu não abro mão das minhas coisas, eu até queria seguir a Jesus, mas eu tenho uma empresa para cuidar. Eu até queria seguir a Jesus, mas eu tenho um emprego bom, um salário bom, uma casa boa. Eu vou na igreja de vez em quando, mas por aí está bom. A gente não ama 100% Jesus, a gente não ama Jesus sobre todas as coisas. Esses discípulos amaram Jesus sobre todas as coisas. Apesar de, humanamente falando, o fim deles não foi belo. Serviu de história para nós, serviu de ensinamento para nós. Mas Jesus o escolheu. Eles aceitaram o chamado de Jesus. Eles entenderam verdadeiramente quem Jesus era e o que Jesus queria deles. E eles cumpriram verdadeiramente o propósito que Jesus propôs para eles. Tirando Judas, que traiu Jesus, porque era necessário para cumprir as Escrituras, e aconteceu da forma que a Escritura estava predeterminada. Mas o restante deles, eles cumpriram perfeitamente, cabalmente, o propósito que Jesus tinha proposto para eles. Nós não queremos cumprir o propósito que Jesus tem colocado em nós. Eu quero servir a Jesus, mas eu quero do meu jeito. Eu quero servir a Jesus, mas eu quero que, na verdade, quando a gente faz as contas, não é eu que estou servindo a Jesus, é Jesus que está servindo a mim. Essas pessoas que iam atrás de Jesus, eles pensavam dessa forma. Já que Jesus cura, eu vou atrás dele, ele tem que me dar cura. E Jesus exorta aqui que eles não queriam ser expostos à publicidade exatamente por esse motivo. Jesus não queria ser procurado pelas pessoas pelas coisas que ele podia fazer, pelas coisas que ele havia feito, que ele vinha fazendo. Jesus queria ter a proximidade das pessoas, ser procurado pelas pessoas por aquilo que ele é. Jesus é assim hoje. Jesus era o Messias prometido da época, que o Antigo Testamento todo era promessa desse Messias, que esmagaria a cabeça da serpente, que tiraria o peso que estava sobre o povo, o peso do pecado, que não tinha condição de ser perdoado do pecado. Esse viria para trazer o perdão. Quando Jesus vem, o povo vira as costas para Jesus. E que diferença nós temos feito de diferente deles? Muitas vezes nós também viramos as costas para Jesus.
Muitas vezes nós não aceitamos Jesus como quem Ele é. Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus para receber aquilo que Ele pode fazer por mim. Eu não me aproximo de Jesus para servi-lo, mas eu aproximo de Jesus para ser servido por Ele. O caminho está inverso. A conta não vai fechar, não dá certo. Nós precisamos servir a Jesus, nos aproximar de Jesus por quem Ele é. A promessa que Jesus fez por nós é muito maior do que cura, muito maior do que bens, muito maior do que todas as coisas perecíveis desse mundo. A promessa que Jesus nos fez foi vida eterna. Essa foi a promessa que Ele fez para os discípulos. Terceiro ponto. Outra pergunta. Diante de tanta dificuldade que os discípulos enfrentaram, e Jesus deixou claro para eles que não seria fácil a caminhada que eles enfrentariam, se Jesus te escolhesse para ser um dos 12, qual seria a sua reação? Você dava pulo de alegria ou você saía correndo? Muitos de nós saíamos correndo. Muitos de nós faríamos que nem o texto que Josias leu aqui, muito bem. Abraçaríamos as nossas riquezas e viraríamos as costas para Jesus. O jovem rico fez isso. Muitos de nós faríamos isso. Muitos de nós, diante de uma decisão tão importante aqui, nós viraríamos as costas para Jesus e abraçaríamos as coisas que temos. Nós fazemos isso diariamente. Nós demonstramos isso diariamente. Nós preferimos muito mais amar as coisas do que Jesus, muitas vezes. E isso é fato na vida do ser humano. Todos nós somos assim. Todos nós vivemos dessa forma. Jesus escolhe quem Ele quer. Jesus escolhe pessoas comuns. Será que Jesus me escolheria? E se Jesus me escolhesse, qual seria a minha reação? Essa é uma pergunta que deve perturbar as nossas mentes, os nossos corações. Jesus continua sendo o mesmo. O chamado de Jesus, a escolha de Jesus para esses 12 homens permanece hoje. Jesus quer escolher você para fazer parte do time dele. Qual tem sido a sua reação? Jesus quer chamar você para fazer parte do time dele. Qual tem sido a sua preparação para isso? Será que eu me enquadro no time de Jesus? Eu tenho feito esforço para me enquadrar? Ou, na verdade, eu nem tenho desejo de ser enquadrado nesse time? Isso é natural da nossa vida. Isso é do ser humano. Jesus escolhe as pessoas. E Jesus mesmo que coloca no nosso coração a intenção de segui-lo. Não foi eu que escolhi seguir Jesus, Jesus que me escolheu. Ele que nos resgatou do império das trevas. Ele que nos tirou do lamaçal que nós vivíamos. Ele que nos resgatou para a sua glória, para a sua maravilhosa luz. Nós devemos viver de conformidade, dignos desse evangelho de Jesus. Como que eu digo que sou crente, sou cristão, que sigo a Cristo, mas eu não quero essas coisas para mim. Não tem cabimento. Não enquadra. Não tem lógica. Como que eu digo que sou cristão, eu apenas venho à igreja, sento, cruzo os braços, mas não tem mudança nenhuma na minha vida? Não tem lógica. Eu devo ter mudança de vida. Jesus, quando escolheu esses 12 homens cheios de defeitos, cheios de diferenças, todos eles, cada um com o seu problema, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu bem, com a sua riqueza, Jesus escolhe esses homens que não tinham serventia nenhuma para Jesus, e Jesus transforma a vida deles. Se Jesus te escolheu, se Jesus me escolheu, a minha vida deve ser transformada. A minha vida deve ser transformada cotidianamente, todos os dias, até a consumação, até o fim, até eu ser glorificado. Mas até então eu tenho que ouvir esse chamado de Jesus com frequência na minha vida. Eu devo atender o chamado de Jesus com frequência na minha vida. E eu devo mudar de vida com frequência na minha vida. Ninguém vai atingir a santidade, mas nós devemos buscar frequentemente a santificação. Esse deve ser aquele que atende o chamado de Jesus. Mas você pode dizer assim, mas eu estou fazendo as contas aqui, eu não estou achando vantagem nesse trem, não. Muitas pessoas dizem isso. Qual que é a vantagem que eu tenho? Qual que é o benefício que isso traz para mim? Muitas pessoas dizem isso para a gente. Né? Eu vou na igreja... Para quê? Eu vou ganhar o que com isso?
né? Esse pensamento não pode perturbar as nossas mentes, esse pensamento não pode nos atrapalhar. Vamos ler a resposta? Mateus 19. Mateus 19, 27 em diante. Mateus 19, versículo 27 em diante. Amém? Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será de nós? Essa é a pergunta que nós fazemos muitas vezes, né? Se eu deixar tudo e ir para seguir Jesus, o que será de mim? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Julgar aqui é controlar. Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa recompensa que temos, a maior recompensa que alguém poderia nos oferecer, Jesus nos oferece, se atendermos o chamado dele. Pouco importa aquilo que nós perdemos aqui, o importante é nós ganharmos a vida eterna que ele nos promete, que ele nos garante, que ele nos dá, porque ele tem poder para isso. E que Jesus esteja com o Espírito Santo tocando os nossos corações a cada dia, para que nós possamos entender o chamado de Jesus para cada um de nós. Que nós possamos regaçar as mangas e trabalhar não para a igreja presbiteriana, mas trabalhar para o reino de Deus instaurado aqui na terra. Assim como esses discípulos trabalharam. Eles arregaçaram as mangas, deixaram tudo que tinha e trabalharam, porque o reino de Deus estava sendo instaurado na terra e eles fizeram tudo para isso. E por isso nós estamos aqui hoje, porque eles arregaçaram as mangas, eles se dispuseram a fazer aquilo que Jesus predeterminou que fizessem. E por isso o Evangelho chegou até nós hoje. Por isso nós somos alcançados pela graça de Deus por intermédio desses 12 homens. Por que o Evangelho, que por intermédio desses 12 homens, chegou até nós e vai chegar até mim, e aqui vai parar e eu não vou passar para frente? Não tem explicação. Por quê? Que egoísmo é esse que eu tenho? Eles podiam abrir mão de tudo que tinham e levar o Evangelho à frente até chegar até mim, mas chegou até mim, tá bom. Quantas pessoas estão precisando ouvir esse Evangelho e nós estamos de braços cruzados? Quantas pessoas estão sedentas do Evangelho e nós não fazemos nada? Nem sequer damos testemunho de vida de cristão. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos fortalecendo, que Deus esteja nos amparando e nos guiando para ouvir o chamado e obedecer às suas instruções, porque é o melhor que nós podemos fazer aqui. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar e encerrar aqui o nosso estudo, a nossa pregação aqui dessa noite. Eu não gosto de falar de pregação, porque eu não sei pregar, eu gosto de dar estudo. E a Andresa fala, né? Eu falei, não vai dar estudo, faz uma pregação. Eu falei, então eu vou tentar. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque nós sentimos no nosso meio a Tua presença, o Teu Espírito andando aqui no meio desta igreja, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos usado, mesmo nós sendo pobres, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo sem condição nenhuma, mas o Senhor tem nos usado porque o Senhor tem poder para isso, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. O Senhor tem amparado aquele que sofre, tem curado os doentes, e o Senhor continua sendo o mesmo Deus que nós ouvimos falar, que nós estudamos. Que o Senhor esteja, meu Deus, aquecendo cada vez mais o nosso coração, para que nós possamos obedecer cada vez mais ao Senhor, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, Tu vencer com cada um aqui, que cada um aqui saia mesmo incomodado com a Tua palavra. Aqueles que ouviram a Tua palavra, que esteja mesmo pensando sobre isso, que esteja mesmo sendo
confrontados com isso, meu Pai, que nós estejamos mudando de vida mesmo e obedecendo ao Senhor, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que tu venha ser conosco, abençoe minha vida particular, que o Senhor esteja me ajudando, para que eu cresça diante de Ti em sabedoria e graça, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Está encerrado. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. Socorro nos dias